Fala, torcedor apaixonado pelo nosso tricolor carioca. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. O estádio parece pulsar como um coração acelerado. O Fluminense, gigante de tradições, se vê diante de um momento definidor que pode alterar os rumos de sua história. A proposta chegou como um chute potente, inesperado. Lazi Partners, via sua subsidiária LZ Esportes, entrou em campo com uma oferta que balança as estruturas tricolores. Não se trata de mais uma jogada comum, é um verdadeiro contragolpe no sistema. A primeira batida veio com os números: R$ 500 milhões de investimento imediato nos primeiros 2 anos, além da responsabilidade total de uma dívida pesada de R$ 871 milhões. Um drible financeiro que promete limpar o caminho, mas também exige precisão cirúrgica na execução. Um quarter final de tensão, dá para sentir a torcida prendendo o fôlego. Os olhos da arquibancada tricolor estarão voltados para o Conselho Deliberativo, que agora terá em mãos uma bola quente. Aprovar ou rejeitar essa investida não será uma tarefa trivial. Dentro do clube, rolam conversas como passes em alta rotação, cada parágrafo do documento sendo analisado como se fosse o último segundo do jogo. Mas o plano não se resume ao aporte imediato. A promessa de investimento total chega a impressionantes R$ 6,4 bilhões em 10 anos, com penalização prevista para investidores que tentarem colher lucros prematuros. Até lá, tudo deve ser reinvestido no clube. Um compromisso que soa como uma muralha de ferro contra especulações e instabilidades. O programa desenhado é robusto: desenvolvimento das categorias de base, reforço no departamento de futebol de alta performance, engajamento global da marca, governança mais profissional e monetização inteligente. Xerém, o celeiro que alimenta o tricolor, receberá atenção especial, será elevado a um centro de excelência mundial, com investimentos expressivos. Em termos de valor de mercado, o Fluminense foi avaliado em R$ 260 milhões, o mais alto entre SAFs já projetadas, e, somado à dívida, forma uma base que ultrapassa R$ 1,1 bilhão. Essa é a linha inicial do campo, a grande área de onde os termos da negociação se desenrolam. Se a proposta for aprovada, 65% da nova SAF ficará com LZ Esportes, enquanto a associação mantém 35%. A lógica segue o peso da dívida e do investimento assumido. Quem entra com mais capital e risco assume maior parte da gestão. A tática se diferencia de outras SAFs já formadas por aí, não é apenas um pagamento vultuoso seguido de desaparecimento. Aqui, o avanço promete ser constante, não só injetar recursos, mas construir, passo a passo, uma estrutura sustentável e moderna. Quem está no elenco dos investidores? Um timaço com nomes de peso, famílias com presença marcante no mundo financeiro e empresarial, como Esteves, Di Lucas, Zitelman, Paes, além de outros tricolores ilustres. Uma escalação forte, capaz de inspirar confiança na arquibancada. No fronte do comando, a presença de figuras estratégicas reforça a seriedade. Alessandro Farcu, do BTG Pactual, destacou o trabalho que deu origem à proposta. E Carlos de Barros, líder da iniciativa e tricolor apaixonado, não escondeu o orgulho de apresentar um projeto que busca aumentar a competitividade do Fluminense, ao mesmo tempo, honrar sua tradição. A proposta foi entregue ao presidente Mário Bittencourt em reunião tensa, ao vivo, transmitida pela Flu TV. Um momento que lembra finais de campeonatos decisivos, transparente, carregado de expectativa, com o futuro em jogo. A plateia tricolor está dividida entre a esperança de um salto competitivo e o receio de perder o controle sobre a alma do clube. Cada um dos 40 investidores está sob a luz dos refletores, e cada um dos passos do conselho será observado com olhos atentos. O modelo visa manter a identidade tricolor viva, enquanto projeta o Fluminense para disputar com os grandes não apenas no Brasil, mas globalmente. É um ataque planejado, com passes estudados e finalização certeira, se aprovado. E a SAF do Flu pode estar prestes a entrar como protagonista em campo, encenando uma reviravolta digna de final de Libertadores. Mas ainda depende do apito final, a votação dos sócios e conselheiros, provavelmente entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026. Até lá, os minutos finais serão de pura tensão tricolor.
Fala, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto o debate sobre cifras, cláusulas e promessas esquenta os bastidores, o Fluminense não deixa de lado o presente. Em campo, a equipe segue batalhando no Campeonato Brasileiro de 2025, alternando bons jogos e tropeços que evidenciam a necessidade de reforços e de uma estrutura mais robusta para competir de igual para igual com os maiores elencos do país. A torcida acompanha cada rodada como se fosse uma prévia do que pode estar por vir, um time turbinado pelo poder financeiro ou um clube ainda limitado pelas amarras da realidade. O desempenho no Brasileirão tem oscilado. O tricolor luta para se manter na zona de classificação para a Libertadores, mas a pressão cresce a cada tropeço. As arquibancadas do Maracanã vibram, protestam e respiram futebol, sabendo que a decisão fora das quatro linhas pode transformar completamente o que acontece dentro delas. Cada ponto perdido parece servir de argumento para aqueles que defendem a urgência da SAF. Na Copa do Brasil, o time foi até as fases decisivas, mas parou diante de um adversário direto. A eliminação trouxe à tona críticas à falta de profundidade do elenco, um ponto que a SAF promete resolver com contratações pontuais e investimentos em jogadores de impacto. A diretoria, pressionada, reforça que a SAF pode ser o passe decisivo para que o clube volte a erguer taças com regularidade. Já na Libertadores, o Fluminense entrou com a moral elevada após campanhas recentes que marcaram sua presença no cenário continental. No entanto, a irregularidade e a dificuldade em competir financeiramente com clubes de maior aporte colocaram obstáculos. A queda precoce deixou cicatrizes, mas também aumentou o coro daqueles que veem na SAF o caminho para devolver o Flu ao protagonismo da América. Renato Gaúcho, atual técnico do Fluminense, não se esquiva do tema em entrevistas. Com seu estilo direto, fala que precisa de armas mais fortes para lutar contra adversários que têm elencos milionários. O treinador já deixou claro que a SAF pode significar não apenas reforços de peso, mas também melhores condições de trabalho, desde infraestrutura até tecnologia de análise e recuperação de atletas. Entre os torcedores, o clima é de divisão. Parte da arquibancada vibra com a possibilidade de ver grandes craques vestindo a camisa tricolor, de disputar títulos sem o peso de dívidas sufocantes e de transformar Xerém em um verdadeiro centro de excelência mundial. Outra parte teme que o clube perca sua essência, que se torne refém de investidores e que a alma do Fluminense, construída em mais de um século de história, seja diluída em balanços financeiros. O Conselho Deliberativo, por sua vez, se prepara para um jogo tenso, talvez o mais importante da história recente do clube. Conselheiros recebem pressões de todos os lados, de grupos organizados e de torcedores apaixonados. A votação promete ser um clássico à parte, com discursos inflamados, estratégias políticas e tentativas de articulação que lembram movimentações de bastidores de grandes competições. O impacto da SAF vai além do futebol. Há promessas de transformar o Fluminense em uma marca global, com maior presença em mercados internacionais, exploração comercial mais agressiva e abertura para acordos de patrocínio de peso. Isso colocaria o tricolor em outro patamar de visibilidade, algo fundamental em um cenário em que a globalização do futebol dita quem sobrevive entre os gigantes. A promessa de investimentos em Xerém mexe com o coração do torcedor. O centro de formação tricolor, que já revelou gerações de craques, pode se tornar um dos mais modernos do planeta, atraindo jovens talentos e garantindo um fluxo constante de jogadores para o time principal e para o mercado internacional. É a possibilidade de unir tradição e futuro em uma só jogada. Mas o torcedor também sabe que todo investimento vem acompanhado de cobranças. A SAF pode trazer dinheiro, mas também exigirá resultados rápidos. A paciência, tão escassa no futebol brasileiro, será ainda mais rara sob o olhar atento de investidores que colocaram cifras bilionárias em jogo. Cada derrota poderá pesar mais, e cada vitória terá sabor de alívio imediato. A presença de 40 investidores no projeto também gera dúvidas. Como será a tomada de decisões com tantos sócios no comando? Haverá união em torno de um projeto único ou divisões internas que podem afetar o desempenho em campo? Questões que ainda estão em aberto e que só o tempo poderá responder. Enquanto isso,
No Maracanã, o grito da torcida ecoa. O time de guerreiros sempre foi sinônimo de resistência, de lutar contra adversários mais fortes e de superar dificuldades. Agora, a luta é contra o tempo e contra o medo de perder a identidade. O futuro está em jogo, e a SAF pode ser tanto a virada histórica quanto a armadilha de uma derrota irreversível. Em um futebol cada vez mais dominado pelo poder do dinheiro, o Fluminense se vê diante de um pênalti no último minuto. A bola está na marca, os investidores assumem a responsabilidade de cobrar e os conselheiros seguram o apito final. O destino do clube depende de uma decisão que carrega mais peso do que qualquer clássico, mais tensão do que qualquer final. O desfecho ainda é incerto. A SAF pode transformar o Fluminense em potência continental e global ou pode gerar um processo conturbado que deixará marcas profundas. A única certeza é que a história está sendo escrita neste momento, e cada tricolor, dentro ou fora do estádio, sente que está participando de um jogo que não tem volta. O Fluminense está diante do maior desafio de sua era moderna, e o mundo do futebol observa com expectativa o próximo capítulo dessa saga. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.